Fala pessoal, tudo bem com vocês? Com reservas, Dorival estreia com vitória e sem sofrer gols. Vamos falar de Novo Horizontino 0, Corinthians 1. Tô sem voz, claro, mas vou falar para vocês sobre essa estreia do Dorival aí com vitória, arrancando bem na Copa do Brasil. Mas eu não poderia deixar de falar dessa estreia do Dorival Júnior. Cara, no resultado não tem muito o que dizer, né? Ele vence fora de casa e sem sofrer gols. Um jogo de mata-mata em que você decide em casa já com uma vantagem no placar. Isso poupando os titulares, ou seja, o planejamento foi perfeito. Por quê? Porque a execução dele acabou se tornando positiva. Então, não tem o que dizer da estreia do Dorival Júnior. Mas, claro, temos muito a dizer. Porque de que maneira ela acontece? Quando todos imaginavam um losango ali no meio, com uma prévia na escalação que tinha o Coronado como titular, na ponta desse losango, com outros jogadores ali, como Ranieri, Carrilho, Martínez e tudo mais, o próprio Romero e o Yuri Alberto, ele simplesmente coloca todo mundo no banco. Ele faz um modelo, inclusive, diferente. Um 4-1-4-1, com o Maicon abrindo esse sistema no meio de campo, né, como primeiro homem. Depois o Breno Bidon, o Charles, o Alex Santana e o Thales Magno. Uma linha de 4 com o Héctor Hernandes ali na frente. Claro que o Thales se aproximando do Héctor Hernandes, o Breno Bidon mais próximo da construção e o Charles, muitas vezes aberto pelo lado direito, participando muito do jogo. E isso é muito característica do Dorival. Ele chega no elenco obviamente, muda o treinador, né? Muda o olhar também sobre muitos jogadores. Eu acho que o Ramon, nos últimos tempos, ele meio que escanteou jogadores do nível do Charles e do Alex Santana, especialmente. O Alex Santana, quando chega, ele praticamente assume a titularidade e depois perde por conta da ascensão do Carrilho. Ele tem uma lesão também, mas do Martínez, que chega também, ok. Mas ele poucas vezes foi utilizado. Contra o Novo Horizontino, no Campeonato Paulista, foi um jogo que todo mundo vai lembrar. O Ramon utiliza reservas, o Hugo faz milagres no jogo, inclusive defende até pênalti, e o Alex Santana faz o gol da vitória. O Corinthians vence também por 1-0. É um time que mudou o comando técnico, né? Não tem mais o Eduardo Batista, agora tem o Humberto Louser, que está acostumado muito com times de Série B, Chapecoense, treinou várias equipes, e chega no Novo Horizontino e tem um time de figuras bem conhecidas, né? O Léo Natel entrou no segundo tempo, o Pablo Diego, um jogador muito agudo, deu trabalho para o Hugo. Aliás, o Hugo fez defesas importantes. Então, assim, foi 1-0, o Corinthians não sofreu gols, o que é um ponto importante para essa defesa, que teve Kaká e André Ramalho pouco exigidos, dá para dizer assim. Eu sei que o Hugo fez algumas defesas, mas eu acho que a defesa não teve tanto trabalho assim. E acho que o Kaká até me passou uma segurança maior do que eu imaginava. Tá? O Fabrício Aguilera foi o lateral pela esquerda, o Mateuzinho pela direita faz a jogada do gol, numa boa iniciativa dele, né? Ele antecipa, rouba essa bola, toca no Thales Magno, que não está impedido, né? Depois a linha foi traçada, ele chuta cruzado e o Héctor Hernandes, mais um gol dele, o espanhol, acaba fazendo o gol. É importante porque assim, o Dorival está dando chance. Ele chegou e já deu oportunidades para jogadores que não estão acostumados a jogar sempre, que não são os teoricamente titulares, terem uma oportunidade de mostrar para esse novo chefe o que eles podem render. Então, o Thales foi titular, jogou 90 minutos, o Héctor Hernandes fez o gol, Charles, Alex Santana, jogadores que a gente não estava vendo mais. E daqui a pouco a gente pode entendê-los como uma alternativa importante. O próprio Maicon também na primeira função. E aí o Corinthians abre o placar, consegue o seu 1-0 no primeiro tempo, mesmo que o Hugo tenha feito com 5 minutos uma boa defesa. No segundo tempo, o Dorival alça a mão dos titulares para dar minutagem. E aí tem ali o Yuri Alberto, o Carrilho, entra o Ria também, o Martínez, esses jogadores, né? O próprio Yuri Alberto no lugar do Héctor Hernandes, o Ranieri no lugar do Alex Santana. Enfim, esses jogadores entram no segundo tempo e o time, para muitos torcedores, acabou piorando. Que o Novo Horizontino, naquele momento do jogo, começou a empurrar o Corinthians para buscar o empate. E aí o Hugo foi mais importante ainda, né? Ali o Corinthians foi um pouquinho bombardeado, sofreu um pouquinho de pressão. Tem um gol que o Marlon perde, ele entrou no segundo tempo, que é inacreditável, né? A bola sobra na marca do pênalti, ele tira do Hugo, inclusive. O Hugo estava vendido no lance, a bola passa isso aqui da trave. Foi a chance mais clara que o Novo Horizontino teve. Contou com a sorte também o Corinthians, é verdade. Mas assim, o time não rendeu o esperado no segundo tempo. Mas
vamos lá, vamos para a prática, vamos para o efeito prático disso. O Dorival conseguiu preservar esses jogadores, eles jogaram menos minutos, ou seja, estão mais descansados para o fim de semana no Campeonato Brasileiro, onde tem uma prioridade aí nesse momento. Salve nação corintiana, tudo jóia? Gente, olha eu aqui de novo, Mineirinho na voz, trazendo para vocês mais um cortezinho do vídeo jornalista esportivo Chico Garcia, repercutir um pouco sobre a vitória do Corinthians na estreia do Dorival Júnior e também na estreia do Corinthians pela Copa do Brasil. Dorival ontem acabou surpreendendo todos os jornalistas ao escalar um time completamente alternativo, para não falar reserva. Praticamente o Corinthians ontem tinha apenas 3 jogadores titulares. O goleiro Hugo Souza, que não foi tanto exigido, mas quando foi, ele, nossa senhora, foi bem demais, que esse Hugo Souza é um baita de um goleiro. O lateral direito, Mateuzinho, acabou não comprometendo, acabou fazendo até a jogada ontem, né? Pegou uma bola, trocou para Thales Magno para cruzar, para Hector Hernandes fazer Corinthians 1-0 no primeiro tempo. A priori o juiz marcou impedimento no gol, mas depois conferindo no VAR, Hector Hernandes não estava impedido, então o Corinthians fez 1-0, né? Hugo Souza, Mateuzinho, Fabrício Angileri, né? E Fabrício Angileri na lateral esquerda também foi bem. O resto foi um time reserva, um time alternativo que o técnico Dorival Júnior escalou. E quando saiu a escalação, todo mundo ficou de coração na mão, porque são jogadores praticamente que não têm jogado. Além disso, não poderia jogar ontem o Memphis Depay, que é considerado o craque do time, e também o Rodrigo Garro, que ambos estão machucados. Entre os times da Série A, né, o Corinthians é o time que mais levou gols. E Dorival sabe muito bem disso. Dorival, ele estava no Rio de Janeiro, nas tribunas do Rio de Janeiro, acompanhando o jogo entre Corinthians e Flamengo pela 6ª rodada do Brasileirão, e percebeu que o Corinthians é um time taticamente bagunçado e também com um condicionamento físico muito ruim. Por isso, a ideia de Dorival de escalar um time alternativo. Até porque Dorival está ainda conhecendo o elenco do Corinthians. Porque o Dorival estava no Rio no domingo, acompanhando o jogo entre Flamengo e Corinthians. Segunda-feira, ele chegou a São Paulo, no Parque São Jorge, comandou um treino à tarde. Na terça-feira, Dorival concedeu uma entrevista coletiva à 1 da tarde. Às 4 horas da tarde, comandou o segundo treino e, na sequência, viajou para São José do Rio Preto para enfrentar o Novo Horizontino pela Copa do Brasil. Então, em apenas 2 treinos, Dorival acabou percebendo e houve a necessidade de fazer mudança, porque o time é um time que fisicamente está muito mal. Ontem, o Corinthians é um time, como eu falei para vocês, né, que mais levou gol. Então, a gente já percebe a mão do Dorival nesse time. Por quê? O sistema defensivo ontem funcionou, colocando jogadores alternativos, como o Charles, Alex Santana, Maicon, Kaká na defesa. A defesa ontem acabou não levando gol. Muito importante, porque para um time ir bem dentro de uma competição, precisa de ter uma defesa sólida, uma defesa segura. E Corinthians tem já, no final de semana, no sábado, um jogo muito difícil pelo Brasileirão, que acredito eu que Dorival vai querer contar com os titulares. Porque o Timão não está bem no Campeonato Brasileiro. É o 7º jogo, né? Só tem 7 pontos e precisa vencer o Internacional em casa às 18h30. Então, a Neoquímica Arena estará pulsando, estará lotado, o torcedor empurrando. Dorival foi apresentado, e a primeira coisa que ele falou foi rasgar elogio para a torcida corintiana. Falou que jogar contra a torcida corintiana é muito difícil e sempre teve um sonho de estar ao lado da torcida, e hoje ele está ao lado da torcida, pediu apoio e paciência. Acredito eu que Dorival, da agora para frente, vai ter a oportunidade de fazer um trabalho muito bom, e o Corinthians vai crescer muito na mão do Dorival, principalmente a partir da janela que abre em junho, que o Corinthians vai fazer contratações, porque Dorival já chegou e pediu 5
a 6 reforços. E do meio do ano para frente, com certeza, o Corinthians será um outro time, um time muito mais forte, um time muito mais preparado para brigar de igual para igual com outros times grandes aí no Brasileirão. Gente, quero agradecer a vocês pelo carinho, desejar um ótimo feriado a todos e pedir que deixe o seu comentário no vídeo, deixe o like, deixe também a inscrição na comunidade e dê um rap no nosso vídeo. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.